Algo mudou no mundo espiritual nos últimos dias. E tem o seu nome. Antes que o mês termine. Você precisa saber disto. Não foi por acaso que você parou aqui. Não foi o algoritmo. Não foi o acaso. Foi uma convocação. Existe uma diferença entre conteúdo que você escolhe e conteúdo que te encontra. E esta mensagem te encontrou. Algo dentro de você sabia que precisava parar. Sabia que havia uma palavra reservada para este momento. E agora você está aqui. E eu preciso que você ouça com toda a atenção que tem. Porque o que Deus quer te dizer em junho não pode ser ignorado. Não pode ser adiado. E não pode chegar aos seus ouvidos pela metade. Você não chegou até aqui com a vida intacta. Você chegou com marcas. Chegou com perguntas que ainda não têm resposta. Chegou com uma esperança que insiste em sobreviver dentro de você mesmo, quando tudo ao redor tentou sufocá-la. E é exatamente por isso que esta mensagem é para você. Não para o vizinho. Não para aquele amigo que você vai querer marcar nos comentários depois. Para você. Agora, deixa eu te perguntar algo. Você tem sentido um aperto no peito, sem conseguir explicar de onde vem? Não é ansiedade comum. Não é estresse do dia a dia. É uma pressão diferente. Como se algo estivesse prestes a se mover, e o seu corpo soubesse antes da sua mente. Você tem acordado cedo, sem motivo? Às 3. Às 4 da manhã. Com pensamentos que não te deixam descansar. Você tem tido uma calma estranha em alguns momentos. Uma paz que não combina com a sua situação. Uma serenidade que você mesmo não consegue explicar. Ou talvez seja o contrário, uma inquietação constante. Uma sensação de que algo está incompleto. De que tem uma conta aberta que precisa ser fechada. Esses sinais não são coincidência. Esses sinais são a linguagem do Espírito. Quando Deus está prestes a se mover na sua vida, o seu interior começa a vibrar em uma frequência diferente. O seu sistema nervoso percebe a mudança antes que ela apareça no mundo visível. A ciência chama isso de interocepção. A capacidade do corpo de perceber sinais internos antes que a mente consciente os processe. Mas a fé chama de unção. A fé chama de aviso. A fé chama de preparação. Preciso ser honesto com você antes de continuar. O que você vai ouvir nesta mensagem não é a voz direta de Deus, no sentido de uma profecia pessoal, endereçada ao seu nome. Não sou um profeta que te conhece. Sou um servo da palavra que reconhece padrões, que lê as Escrituras, que estuda o que Deus já declarou, e que traz esse ensinamento de forma alinhada com os princípios bíblicos. Mas que fique claro, esta mensagem é um aviso, é um convite. E você sabe, no fundo, que não deve ignorá-la antes de continuar. Eu preciso que você faça algo por mim. Não pule nada do que está por vir. Mesmo que pareça que você já sabe. Mesmo que alguma parte pareça familiar. Fique até o fim. Porque a mensagem que vai transformar o que você está vivendo agora pode estar nos últimos minutos. Não nos primeiros. Respire fundo. Agora. Uma respiração longa. E declare em voz alta. Mesmo que seja um sussurro. Eu estou pronto para receber o que Deus preparou para mim em junho. Diga isso. O som da sua própria voz, declarando fé, tem um peso que o silêncio não tem. E se esta mensagem está tocando algo dentro de você, deixa o número 777 nos comentários. Só isso. Sem explicar. Su 777 é o seu sinal para o céu e para este canal de que você está aqui. De que você ouviu.
de que você está crendo e curte o vídeo agora. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que você sabe que precisa de uma reviravolta neste mês. Você pode não saber quem é essa pessoa agora, mas quando terminar esta mensagem, o nome dela vai aparecer na sua mente. Agora, deixa eu te contar o que está acontecendo. Há uma temporada que Deus estava segurando. Não porque Ele se esqueceu de você, mas porque havia um alinhamento que precisava acontecer primeiro. Você já plantou sementes que ainda não produziram fruto visível. Você já obedeceu em silêncio, enquanto outros desobedeciam em público e pareciam prosperar. Você já segurou a língua quando poderia ter se defendido? Você já perdoou quando o orgulho pedia vingança? E você ficou se perguntando: por que Deus não age? Por que a espera é tão longa? Por que eu faço o certo e o certo parece não retornar? Preciso te dizer algo sobre essa espera. Porque muita gente desiste exatamente antes da virada. E isso não é poesia motivacional. É um padrão documentado tanto na psicologia comportamental quanto nas escrituras. Na psicologia, existe o que os pesquisadores chamam de extinção com aumento de resposta. Quando um comportamento que antes produzia recompensa começa a deixar de produzi-la, o comportamento aumenta de intensidade antes de desaparecer. Em outras palavras, antes de a porta abrir, você bate mais forte. Antes da colheita, a tensão aumenta. Antes da virada, a resistência se intensifica. E o inimigo sabe disso. O inimigo sabe que se ele conseguir que você desista agora, exatamente agora, ele nunca terá que enfrentar o que vem depois de você. Como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Esse versículo não é uma promessa abstrata. É uma instrução técnica. O tempo certo existe. Mas ele é ativado por uma condição se não desanimarmos. O inimigo não precisa te destruir. Ele só precisa te cansar o suficiente para você parar um passo antes da colheita. E eu sei que você está cansado. Não o cansaço de quem trabalhou demais hoje. O cansaço de quem tem carregado coisas pesadas por muito tempo. O cansaço de explicar situações que não deveriam precisar de explicação. O cansaço de esperar por pessoas que não mudam. O cansaço de pedir a Deus a mesma coisa, repetidamente, e acordar de manhã sem uma resposta clara. Esse cansaço tem nome. E o nome dele não é fraqueza. O nome dele é fidelidade sobrecarregada. Você não desistiu. E isso importa mais do que você imagina. Mas preciso te levar ao coração desta mensagem agora. Porque nos próximos minutos, você vai entender por que junho não é um mês comum para a sua vida. Existe uma operação espiritual que Deus realiza em silêncio, antes de realizar em público. Existe um trabalho que acontece nos bastidores, no mundo invisível, antes de aparecer no mundo visível. E esse trabalho envolve reposicionamento. Deus reposiciona pessoas. Deus reposiciona recursos. Deus reposiciona circunstâncias. E esse reposicionamento muitas vezes parece, da perspectiva humana, como ausência, como silêncio, como estagnação. Mas não é. É preparação. Pensa comigo. Um cirurgião que está operando não está conversando com o paciente. Está trabalhando. O silêncio da sala de cirurgia não significa abandono. Significa que algo precioso está sendo restaurado com precisão que exige concentração total. E Deus tem estado na sala de cirurgia da sua vida, trabalhando em coisas que você não pode ver, consertando o que foi quebrado
antes de você perceber, fechando portas que pareciam ter sido abertas por alguém errado, afastando pessoas que sorriam, mas planejavam o seu fracasso. Sim, eu disse isso. E você precisa processar com cuidado. Porque há uma tendência humana de romantizar as relações e de ignorar os sinais que o próprio espírito envia. A neurociência chama de viés de confirmação. Nós tendemos a interpretar informações de forma a confirmar o que já queremos acreditar. Você quer acreditar que aquela pessoa é boa, então você filtra as evidências contrárias. Você quer acreditar que aquela situação vai melhorar, então você minimiza os padrões repetidos que dizem o contrário. E o inimigo usa esse viés. Ele usa a sua vontade de acreditar no bem para manter você em situações que drenam a sua unção. Como está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é ser desconfiado de todos. É ser discernente o suficiente para perceber quando alguém está sugando vida de você em vez de contribuir para ela, e neste mês, Deus quer fazer uma limpeza nas conexões da sua vida, uma curadoria espiritual. Não por rancor, não por julgamento, por preservação, porque o próximo nível da sua história exige pessoas que carregam uma frequência compatível com o que Deus está fazendo em você. E algumas das pessoas que estão ao redor de você hoje não foram designadas para a próxima fase. Elas foram designadas para uma lição que você já aprendeu. Isso vai doer em alguns casos. E tudo bem que doa. A dor não é sinal de que você errou. A dor é sinal de que havia um vínculo real. E que desapegar de vínculos reais custa algo. Mas Deus não te pede para desapegar sem te dar algo melhor em troca. Ele nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Ele nunca retira sem estar preparando algo que você ainda não tem vocabulário para descrever. Fica comigo. Porque tem mais uma camada aqui que precisa ser desvendada. Existe uma figura em sua vida. Pode ser uma pessoa. Pode ser uma situação. Pode ser um padrão de pensamento que tem funcionado como uma âncora. Não a âncora que estabiliza o barco em meio à tempestade. A âncora que impede o barco de navegar quando o mar está calmo. É algo que prende você ao passado, que te mantém em um loop, que faz você voltar sempre ao mesmo ponto de dor, de dúvida, de paralisia. Eu vou te dar um exemplo concreto, porque ensinamentos sem imagens ficam no ar e não descem para a vida real. Imagine uma pessoa que trabalhou anos em uma empresa. Deu o seu melhor. Foi leal quando outros foram desonestos. Defendeu o que era certo, mesmo quando custou caro. E um dia, sem aviso claro, percebeu que havia sido passada para trás. Uma promoção foi para alguém que não merecia. Uma conquista sua foi apresentada como ideia de outro. Uma reunião aconteceu a portas fechadas. E o resultado dessa reunião mudou o seu futuro sem que ninguém te avisasse. E você ficou lá, com a injustiça queimando por dentro, com a raiva pedindo voz, com a vontade de expor tudo, de provar para todo mundo o que você sabe, o que você viu, o que aconteceu de verdade. E você não falou, você escolheu o silêncio. Não por covardia, por discernimento, por saber que há batalhas que você não vence com palavras, você vence com postura, por saber que a sua reputação, no longo prazo, vale mais do que a satisfação de um momento de exposição, por saber que Deus viu tudo e que o que Deus viu não vai ficar sem resposta. Isso foi sabedoria. Não foi fraqueza. Nunca confunda silêncio estratégico
com passividade. O leão não grunhe antes de caçar. O leão observa. O leão aguarda. O leão se move no momento certo. E quando se move, não há dúvida sobre quem tem autoridade naquele território. E agora, a conta está sendo aberta. Não por você, por Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Essa não é uma promessa passiva. Essa é uma declaração de que Deus tem uma agenda de justiça ativa na história de cada filho seu que foi ferido injustamente. E a sua parte não é executar essa agenda. A sua parte é sair do caminho e deixar que ele trabalhe. E ele está trabalhando em junho. Preciso te perguntar algo agora. E quero que você responda com honestidade. Mesmo que seja só dentro de você. Você tem carregado amargura, não a amargura que você admite para os outros. A amargura que você esconde bem, que você embrulha em frases espirituais, que você chama de indiferença ou de maturidade, mas que no fundo ainda dói quando o nome de certa pessoa aparece, ainda aperta quando você vê que aquela situação não foi resolvida da forma que deveria ter sido resolvida. Essa amargura tem um custo que vai além do emocional. Ela tem um custo espiritual. Ela é como um filtro sujo por onde passa toda a unção que deveria estar fluindo livremente na sua vida. Você ora. A oração passa pelo filtro. Você declara. A declaração passa pelo filtro. Você crê? A fé passa pelo filtro. E alguma coisa fica presa. Não porque Deus não quer te responder, mas porque há uma obstrução que Ele quer que você limpe primeiro, como está em Mateus, capítulo 6, versículo 15. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Essa é uma das frases mais desconfortáveis que Jesus disse. Não porque Deus seja vingativo e queira punir quem não perdoa, mas porque o perdão e a recepção da graça funcionam no mesmo canal. Quando você fecha o canal do perdão, você fecha parcialmente o canal da graça. Não como castigo, como consequência estrutural do modo como o coração humano foi construído. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. Não é fingir que não doeu. Não é reabrir a porta para quem te feriu. Perdoar é soltar a corda. É dizer para Deus: eu deixo esta conta nas tuas mãos. Eu não vou mais gastar energia mental administrando essa dor. Eu confio que a tua justiça é mais perfeita do que qualquer coisa que eu poderia fazer. E quando você solta essa corda, algo se liberta. Não só emocionalmente. Espiritualmente, há uma sensação que segue o perdão genuíno, que só quem passou por isso consegue descrever. É uma leveza que não tem explicação racional. É como se um peso que você nem sabia que estava carregando, de repente desaparecesse dos seus ombros. E o seu corpo responde. O seu sono muda. A sua criatividade volta. O seu discernimento fica mais aguçado. A sua oração fica mais fluida. Isso não é metáfora. A psicologia de saúde documenta extensivamente que o perdão genuíno reduz marcadores inflamatórios no corpo, regula o cortisol, melhora a qualidade do sono e aumenta a capacidade cognitiva. Quando você perdoa de verdade, você literalmente fica mais inteligente, mais saudável e mais livre. Não é coincidência que Deus tenha mandado perdoar. É que Ele sabe como você foi feito e o que te mantém funcionando no máximo da sua capacidade, mas ainda há mais. Porque perdoar é só uma parte do que junho
está pedindo de você. A outra parte é declarar. Existe um princípio nas Escrituras que a maioria dos cristãos conhece, mas poucos praticam com consistência: o poder da palavra falada. Não a palavra vazia. Não a confissão positiva, sem fé por trás, mas a palavra alinhada com a Escritura, pronunciada com crença e sustentada por obediência. Como está em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. E o que a ama, comerá do seu fruto. Isso não é uma frase de incentivo. É uma lei espiritual. A sua língua está constantemente criando ou destruindo, declarando fé ou alimentando medo, confirmando a promessa ou reforçando o problema. E muita gente que está esperando uma virada em junho está, sem perceber, contrariando com a boca o que está pedindo de joelhos. Ora pela cura e depois passa o dia falando sobre a doença. Pede provisão e depois declara que nunca terá o suficiente. Pede restauração no relacionamento e depois alimenta narrativas de que a outra pessoa nunca vai mudar. Há uma guerra entre o que você pede e o que você confessa. E essa guerra precisa ser resolvida a favor da fé, nos próximos dias. Eu preciso que você seja intencional com as suas palavras, não de forma forçada, não fingindo que tudo está bem, quando não está, mas treinando a sua língua para se alinhar com o que você crê que Deus pode fazer, mesmo que você ainda não esteja vendo. Você vai entender melhor isso daqui a pouco, quando eu te der o protocolo para os próximos 7 dias. Mas antes, preciso te levar a uma verdade que pode ser a mais importante desta mensagem. Você foi escolhido para um nível de influência que ainda não chegou. E o motivo pelo qual ainda não chegou não é que Deus está atrasado. É que você ainda está sendo formado para sustentá-la. Pensa comigo. Um vaso pequeno não consegue conter uma chuva abundante. Ele transborda, o que parece um fracasso. O transbordamento, na verdade, é um sinal de capacidade insuficiente. E Deus não vai encher o que não consegue conter. Ele não vai colocar uma bênção de nível 10 em um vaso de capacidade 3. Não porque Ele não queira te abençoar, mas porque Ele conhece a diferença entre te dar algo e te dar algo que vai durar. A formação que você passou nos últimos meses, talvez nos últimos anos, foi expansão de capacidade. Cada crise que você atravessou sem se partir, cada injustiça que você absorveu sem perder o caráter, cada traição que você processou sem se tornar amargo, cada noite longa que você dormiu com paz, mesmo sem saber o que vinha pela manhã, isso foi expansão. Isso foi Deus tornando você capaz de sustentar o que vem a seguir. E o que vem a seguir não é uma recompensa pequena. É uma virada de temporada, como está em Isaías. Capítulo 43. O versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Ela já está surgindo. Não a percebeis. Abrirá caminho no deserto e rios no ermo. Deus não disse que vai remendar o que estava quebrado. Ele disse que está fazendo uma coisa nova. Nova. Não uma versão melhorada do antigo. Uma coisa nova. Uma configuração que ainda não existia antes. Um caminho onde não havia caminho. Um rio onde havia seca. E você vai perceber isso em junho. Não necessariamente com grandes explosões visíveis. A virada de Deus, muitas vezes, começa em silêncio. Como uma semente que já germinou embaixo da terra antes de aparecer na superfície. Você vai perceber, em uma conversa, que vai tomar um rumo diferente do esperado. Em uma oportunidade que vai chegar de um lugar que você não estava monitorando.
em uma pessoa que vai se lembrar do seu nome no momento certo, em uma porta que vai abrir com uma facilidade que vai te fazer perceber que aquela porta estava esperando por você. Mas para que isso aconteça com a plenitude que Deus planejou, há um alinhamento que você precisa fazer. E é para esse alinhamento que eu quero te preparar agora. Vou te dar um protocolo de 7 dias. Não é uma fórmula mágica. Não é uma lista de obras para ganhar a bênção de Deus. É uma estrutura de atenção intencional. Uma forma de acordar o que já existe em você e alinhar a sua mente, o seu coração e as suas palavras com o que o Espírito já está fazendo. No primeiro dia, o tema é reconhecimento. Pela manhã. Antes de qualquer outra coisa. Declare, em voz alta, eu reconheço a mão de Deus sobre a minha vida, mesmo no que eu ainda não entendo. Depois, separe 10 minutos para escrever. De forma simples. 3 situações dos últimos 12 meses em que você percebe, olhando para trás, que Deus estava agindo mesmo quando você não sentia. À noite. Antes de dormir. Declare, eu confio no tempo de Deus. Não no meu. E durma com essa declaração. No segundo dia, o tema é perdão. Não o perdão emocional. Que você pode, ou não, estar pronto para sentir. O perdão como ato de vontade. Pela manhã. Declare, eu escolho liberar toda pessoa que me feriu nas mãos de Deus. Eu solto a conta. Eu não sou o cobrador dessa dívida. Durante o dia, se o pensamento de raiva ou mágoa aparecer, não lute contra ele. Apenas diga internamente, já deixei isso nas mãos de Deus. À noite, declare, meu coração é livre. Eu abro espaço para o novo. No terceiro dia. O tema é discernimento. Pela manhã. Peça a Deus clareza sobre as conexões da sua vida. Não com paranoia, mas com abertura, Senhor. Mostra-me com quem devo estar nesta próxima temporada. Durante o dia. Preste atenção em como você se sente depois de cada interação significativa. Energizado ou drenado, com paz ou com inquietação. O seu sistema nervoso é um instrumento de discernimento quando a sua mente está em paz. À noite. Declare, meus relacionamentos estão alinhados com o propósito de Deus para a minha vida. No quarto dia. O tema é declaração. Escolha uma promessa bíblica que se aplica diretamente à sua situação atual. Uma só. E declare-a, em voz alta, 10 vezes pela manhã e 10 vezes à noite. Não mecanicamente. Com a intenção de plantar essa palavra na sua mente como semente. A repetição não é para convencer Deus. É para reprogramar os padrões de pensamento que contradizem o que você crê. No quinto dia. O tema é ação. Deus honra a fé que se move. Identifique uma coisa concreta que você tem adiado, por medo ou por espera que as circunstâncias mudem. E dê um passo nessa direção hoje. Não precisa ser um grande passo. Precisa ser um passo real. Fé sem obras é morta. Como está em Tiago? Capítulo 2. Versículo 26. A ação não produz a bênção, mas ela posiciona você para recebê-la no sexto dia. O tema é gratidão radical. Pela manhã. Declare, eu agradeço por tudo que Deus já fez. Por tudo que está fazendo agora e por tudo que ainda vai fazer. Durante o dia. Pratique encontrar algo específico para agradecer em cada hora que passa. Não como exercício positivo, vazio,
mas como treino espiritual de percepção. A gratidão abre os olhos para o que já está presente e que o medo estava obscurecendo. No 7º dia, o tema é consagração. Pela manhã, reserve tempo para simplesmente ficar em silêncio diante de Deus, sem lista de pedidos, sem palavras, só a presença. E diga: aqui estou. Faze o que quiseres. Durante o dia, comprometa-se com uma decisão que você sabe que Deus está te chamando a tomar e que você tem adiado. À noite, declare: junho é o meu ponto de virada. Deus decidiu. Eu aceito. Se você seguir esses 7 dias com intenção genuína, não perfeição, intenção, você vai notar uma mudança no seu nível de paz, no seu nível de clareza e no seu nível de abertura para receber o que Deus quer te dar. E essa mudança não é o destino. É o trampolim. Agora, antes de terminar, eu preciso te contar a lição que atravessa tudo que você ouviu até agora. A lição é esta: o que parece derrota na mão do inimigo é nas mãos de Deus. A matéria-prima da virada, cada coisa que foi tirada de você, cada oportunidade que pareceu perdida, cada relacionamento que terminou antes que você quisesse, cada porta que foi fechada na sua face, cada noite que você passou sem entender, cada sacrifício que ninguém viu e ninguém reconheceu, cada momento em que você fez o certo sem receber crédito. Por isso, nada disso foi desperdiçado. Nada. Absolutamente nada. Deus é um especialista em converter perdas em plataformas, em converter rejeições em redirecionamentos, em converter traições em testemunhos, em converter o que o inimigo planejou como fim em o que Deus usa como começo, como está em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Nas palavras de José para os irmãos que o venderam como escravo: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José não fingia que o que tinha acontecido era bom. Era mau, era injusto, era doloroso. Mas Deus foi capaz de converter o que era mau em algo que produziu bem não só para José, mas para toda uma geração. E o que você viveu, por mais pesado que tenha sido, está sendo convertido não apenas para o seu bem, para o bem de pessoas que ainda não conhecem a sua história, mas que um dia vão precisar dela. A sua virada não é só sua. A sua virada é um testemunho que vai chegar a lugares que você ainda não imagina. Por isso, não desista agora. Não agora. Vamos orar juntos. Pai, eu venho diante de Ti agora, em nome de cada pessoa que ouviu esta mensagem, até o fim. Tu sabes o nome de cada uma delas. Tu sabes a situação que cada uma delas está carregando. Tu sabes a pergunta que está sem resposta. Tu sabes a dor que ainda não sarou completamente. Tu sabes o sonho que ainda pulsa, mesmo depois de tanto tempo esperando. E eu te peço, Pai, que Tu sejas real demais para que eles possam ignorar, que Tu visites o sono deles esta noite com paz que ultrapassa o entendimento, que Tu guardes a mente deles contra toda a confusão, contra toda mentira que diz que o tempo passou, contra toda voz que insiste que eles não merecem o bem que Tu planejaste. Abençoa o corpo de cada um deles. Senhor, restaura o que está cansado, renova o que está esgotado, cura o que está doendo, seja dor visível ou dor que ninguém vê. Abençoa o lar de cada um deles. Que a paz habite em cada cômodo, que a proteção cubra cada entrada, que o espírito de divisão seja expulso e que a unidade seja restaurada onde havia separação.
Abençoa o trabalho, os projetos, os negócios, as carreiras. Que as mãos deles produzam fruto. Que os esforços deles sejam vistos e recompensados. Que as portas certas se abram neste mês de junho. Portas que nenhum homem poderá fechar. E abençoa os relacionamentos, os que estão sendo restaurados. Que a restauração seja genuína e duradoura. Os que estão sendo encerrados. Que o encerramento traga paz e não amargura. E os que ainda vão chegar, que chegue no tempo perfeito e com o propósito correto. Pai, que junho seja o mês em que cada pessoa que ouviu esta mensagem possa olhar para trás e dizer: foi aqui que tudo mudou. Foi aqui que eu parei de esperar e comecei a perceber que Deus já tinha agido. Foi aqui que a virada aconteceu. Em nome de Jesus. Amém. E agora, para terminar, eu preciso de você por mais um momento. Se esta mensagem tocou algo real dentro de você, curte o vídeo agora. Não amanhã. Agora. Porque o gesto de gratidão que você faz hoje abre espaço para que mais mensagens como esta continuem chegando até quem precisa. Se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, porque o que Deus vai fazer em julho, em agosto, nos meses que estão por vir, você vai querer estar aqui para ouvir, e compartilha esta mensagem com alguém. Eu sei que parece um pedido simples, mas eu quero que você entenda o peso espiritual desse gesto. Neste exato momento, existe alguém que está a uma decisão de desistir. Alguém que acordou hoje de manhã pensando que não tem mais forças. Alguém que está com o dedo no gatilho de uma decisão que vai custar caro. Uma separação, uma desistência, um passo para fora da fé. E essa pessoa não vai procurar ajuda. Ela está esperando que a ajuda chegue até ela. E a sua ação de compartilhar pode ser o braço invisível de Deus que alcança essa pessoa no momento exato em que ela precisava ser alcançada. Você não sabe quem é essa pessoa. Mas Deus sabe. E Ele vai usar o seu gesto para encontrá-la. Então declare mais uma vez: antes de fechar junho, é o meu ponto de virada. Deus decidiu te contar tudo. E eu estou pronto para receber. Vai com Deus. E volta aqui. Porque a palavra não acabou.